Olá! Oi, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem? Quando o pessoal chega, deixa eu já agradecer, Natália, obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, eu sei o quanto que é corrido. Muitas vezes é esse horário que o candidato pode falar com a gente, né? Pode fazer Sim. entrevista, não sei como que são os seus candidatos, mas depois você me conta, mas eu já fiz muita entrevista depois das 18, porque o candidato às vezes está trabalhando até chegar em casa, é depois das 18 que ele pode, né? Geralmente esse horário eu estou trabalhando. E é exatamente esse horário que quem está trabalhando consegue ter essa disponibilidade para fazer entrevista. É isso aí. Bom, E é o então, horário enquanto que eu faço o anúncio das vagas também, viu, Ana? Que é o é o horário que horário você que o faz o pessoal, anúncio, porque é o horário que o pessoal está nas redes sociais. então a primeira dica da live já é essa. Já, Fiquem de olho nas vagas nesse horário. sim, Esse é um horário quente. é o horário quente. Bom, se apresenta para o pessoal que está chegando aqui, conta um pouquinho do seu trabalho, quem é você, de onde você é, aí depois a gente começa o papo de verdade. Eu sou a Natália Quintela, sou psicóloga, sou recrutadora. Recrutadora, alguns conhecem o título de recrutadora como Headhunter. Estou aqui em Bebedouro, interior de São Paulo, 80 quilômetros de Ribeirão. E o home office, não, o online, né? A era digital aí nos possibilitou alcançar o Brasil todo, né, Ana? E a gente consegue. Eu tenho, claro, que um alcance bem específico na minha região, né? Mas eu tenho um alcance Brasil todo aí para conseguir recrutar os profissionais. Gente, então assim, ó, quem não segue a Natália já começa a seguir agora. Quem não segue a Ana já começa a seguir agora, porque tem muita dica, tem muita informação, tem vaga, tem emprego, tem de tudo aqui, né? Se vocês conhecem alguém que precisa estar nessa live, eu estava falando aqui antes, Natália, alguém que às vezes já é recrutador, selecionador e quer vir compartilhar com a gente, e quem pensa talvez em mudar de emprego, em fazer uma transição de carreira, ou simplesmente entender como está o mercado de trabalho. Deixa aí a pergunta. Muitas dicas, Ana. Promessa de muitas dicas para o mercado de trabalho. Não, gente, só contar, né, Natália? Eu e a Natália começamos a conversar para alinhar a live e a gente tipo, a gente não queria parar mais. E ela já começou a me contar um monte de casos, que ela vai contar aqui uns casos inusitados que ela vive no dia a dia, até para a gente pegar de exemplo, para a gente, os erros que a gente não pode cometer. Então, tem muita coisa legal. Manda a live para quem vocês acharem que precisa vir. E vamos lá, vamos começar. Natália, vamos lá. Como que você está vendo o mercado de 2023? Começou, tá parado, né? Nós estamos já terminando janeiro, tá parado, tá aquecido. Quais as perspectivas? Ô, Ana, eu vou trazer a minha perspectiva de recrutadora, tá? E o que eu digo e qual é a minha sensação. Hoje é dia 24, né? De Uhum. janeiro de 2023. Natália, já fechei este mês 10 vagas. Só no mês de janeiro, tá? Até dia 24. Eu trabalhando sozinha, tá? Dentro de né, daqui das vagas que estão disponíveis. Eu acho que uma estatística interessante de eu dizer para responder essa questão, né, de como está o mercado de trabalho, até porque a gente está aí vendo muitas previsões políticas, a política, né, intervindo aí na questão econômica do Brasil. A gente está ouvindo várias notícias de empresas demitindo, e demite 12 mil, e demite 10 Uhum. mil, e demite 5 mil, e isso acaba assustando a gente, mas eu quero trazer uma nova perspectiva. E a perspectiva que eu vou trazer é um dado curioso estatístico meu, tá? Que eu vou compartilhar com vocês. 2020, 2021 e 2022, 2020, auge da pandemia. 2021 a gente ainda estava no auge da pandemia, principalmente, né, até o primeiro semestre de 2021. Nesses 3 anos, eu, Natália, fechei 500 vagas. Eu tô falando eu, Natália, porque é pequena, né? Enfim, como recrutadora, tendo várias empresas, mas ainda Uhum. assim, uma agência pequena, vamos pensar assim. Porque eu vejo o mercado em movimento o tempo todo. É claro que a gente precisa considerar, sim, essas variáveis. A pandemia, né, afetou demais muitos segmentos, a gente parou, fechou, faliu, reinventou e trouxe várias outras coisas, mas o mercado ainda continua em movimento. E aí, o meu convite para as pessoas que estão olhando para o mercado de trabalho, por qual perspectiva você vai olhar? Você vai olhar pela perspectiva da dificuldade, olhar pela perspectiva da possibilidade. Aonde está a minha possibilidade diante desse mercado? O mercado é competitivo? É. O mercado é competitivo. O mercado
tem queda, tem demissões? Tem demissões. Eu, como recrutador, quando eu escuto essas demissões, eu penso, meu Deus, cadê esses profissionais? Porque eu tenho empresa que está contratando e eu quero os melhores profissionais para apresentar para essas empresas. Então, o convite é olhar para o mercado de trabalho pelas possibilidades, através da lente da possibilidade. Qual é a minha possibilidade para 2023? O que eu preciso fazer para enfrentar esse mercado, essa questão econômica, essa questão política, e ainda assim olhar para minha carreira e ainda assim olhar para o mercado de trabalho de uma forma positiva. Dizer, a gente pode ficar sentado e falando, não, vou esperar mais um pouco, porque acabou de trocar o governo, então não vai virar nada, vou continuar sentado aqui. Ou, não, vou esperar mais um pouco, porque, sei lá, N motivos, né? Porque agora tá férias, o Brasil não funciona antes do carnaval, então eu vou esperar chegar o carnaval. E tem muita gente que pensa assim, né, Natália? Tem, por isso que eu te digo que é uma questão de perspectiva. Você tem a opção de olhar e se assustar, e se retrair, e se paralisar e esperar, mas você também tem a opção de olhar para o movimento. Eu acredito que tenha público de RH aqui, né? Eu anunciei uma vaga de analista de departamento pessoal hoje. Então já fechei 10 vagas. Eu já faz um mês, Natália, que eu estou contando aqui que eu tenho uma vaga de analista de recrutamento e seleção desde dezembro, na verdade antes, mas eu comecei a anunciar aqui nas lives. Em dezembro eu falei, gente, eu tenho uma vaga, gente, e eu não consigo fechar a vaga. Não consigo. Vou te contratar para você ver se você fecha a vaga para mim. Ana, então existe possibilidades. O mercado está aí, o mercado está em movimento. Quero já provocar a reflexão de quem está aqui. Pessoal, vocês podem mandar perguntas, tá? E já quero provocar a reflexão mesmo, né? O que você vai fazer em 2023 para acompanhar esse movimento do mercado? O que você vai fazer para se destacar? O que você vai fazer para acompanhar? Qual é o movimento que você vai fazer para acompanhar o que o mercado está te oferecendo em 2023? 2023 está aí. Está acontecendo, como eu te disse, hoje é dia 24 de janeiro. Eu estava fazendo entrevista, eu estava fechando vaga hoje, estou anunciando vaga hoje. Tem oportunidades. Você sabe que eu vi uma pesquisa falando que 47% das empresas no Brasil vão abrir vaga esse ano. 47%, ou seja, quase metade das empresas abrirão, certeza que vão abrir uma vaga. Só 5% das empresas estão dizendo assim, não, eu não vou contratar, talvez eu até reduza. Então, é 5% e 47%, ou seja, quase metade estão falando, é certeza que vai ter vaga aberta. E eu vou te trazer uma outra estatística interessante também, que é uma estatística minha, tá? Eu tô compartilhando com vocês as minhas experiências, a minha vivência do dia a dia. Ó, das vagas que eu abri esse ano, em janeiro, tá? Eu vou contar os últimos 3 meses, tá? Novembro, dezembro e janeiro. 50% das vagas foram substituição, 50% das vagas aumento de quadro. Eu tô trazendo a minha realidade para vocês. Então, 50% das vagas aumento de quadro. Ó, eu tô ampliando o mercado para aquela região. Você contrata para mim? Ó, eu tô abrindo um novo setor. Tá? Aí eu vou investir no setor de segurança do trabalho. Você contrata para mim um técnico de segurança do trabalho, aumento de quadro. Eu não tinha essa oportunidade antes, essa oportunidade surgiu. É interessante, vocês entendam quando eu falo, o mercado está em movimento. Eu não estou desconsiderando todas as demissões, não estou desconsiderando a questão econômica, não é isso. Mas eu estou olhando para o movimento do mercado. Você está olhando para o copo cheio, não só para a parte do copo vazio. Né? Sim. Vamos falar uma coisa agora, Natália. E você está com dificuldade de preencher a vaga? Por exemplo, essas 10 vagas, preencheu facinho? Eu posso te trazer também alguns dados de qual é a minha maior dificuldade, minhas maiores dificuldades, né? Existem alguns perfis de vaga muito específicos e muito técnicos que às vezes me traz dificuldade. Quando eu inicio o processo seletivo, o processo de triagem dos currículos e dos candidatos, nós iniciamos essa triagem através das competências técnicas, que é o que fica visível ali no currículo, ok? O que são competências técnicas? A minha formação, os cursos que eu fiz, as experiências que eu tenho. E aí, eu como recrutadora, eu vou medir o nível de aderência do candidato com a vaga. Eu digo que não existe reprovação no processo seletivo. Eu, como recrutadora, eu vou medir esse nível de aderência. Então, eu tenho na vaga alguns requisitos, ok? De conhecimento, de formação e de experiência, que eu comparo e faço um nível de aderência. O que é nível de aderência? Eu tenho 5 requisitos. O candidato tem quantos requisitos? 3, 4, 5?
ok? E aí eu vou ranquear esses candidatos, vou conversar com um candidato que tem um nível de aderência maior, ok? Outro dado importante, dado estatístico importante, Ana, que eu acho interessante compartilhar. Para cada vaga que eu anuncio, eu recebo, em média, tá? Porque depende muito do perfil, 200 currículos. 200 currículos. Bastante. Eu cheguei, na época da pandemia, em junho de 2020, no auge da pandemia, quando eu fiz 80 contratações para o hospital estadual, foi muito específico para a área da saúde, mas eu tinha 7 vagas para recepcionista. Eu recebi 2.000 currículos naquela ocasião, em razão da pandemia, né? Mas, assim, na média geral, é 200 currículos por vaga que a gente recebe. E aí, imagina eu, meu olhar de recrutadora, olhando para 200 currículos, para encontrar o candidato certo para aquela vaga. Então, eu falo que meu olho já está treinado a fazer essa triagem, né? O meu olho é treinado. Então, eu vou em palavras-chave. É claro que hoje eu uso um software de recrutamento e seleção, eu tenho um site, o candidato entra, vai se cadastrar, e o próprio site, né, ele faz essa medição para mim, esse nível de aderência. Então, ele vai ranquear, para mim, desses 200 candidatos que se candidataram, ele vai ranquear do primeiro candidato que tem o maior nível de aderência à vaga. Então, eu olho primeiro estes candidatos. Qual é a maior dificuldade para fechar uma vaga? Hoje, as empresas buscam um profissional qualificado e completo. O que significa qualificado e completo? Que o profissional atende. Eu vou falar 2 palavrões agora, tá, Ana? Fica tranquila, que são palavrões adequados. Eles procuram nos candidatos as hard skills e soft skills. O que são esses palavrões? Competências técnicas e competências comportamentais. No final do processo seletivo, qual é que tem o peso maior? Talvez ou um equilíbrio, ou 50-50, ou 50-50, ou talvez 80-20, 70-30, comportamental. Eu fecho o candidato pelas soft skills. Começa o processo olhando a hard, mas você termina com a soft. Com a soft. E a soft, que é a competência comportamental, para quem está aqui escutando esse palavrão pela primeira vez, o que é soft skills? São competências comportamentais que são fundamentais para as nossas relações do trabalho. É como eu vou me relacionar com o meu empregador, com o meu líder, com os meus pares, com o meu time, com o meu cliente. É comportamento. E hoje ele tem um peso, assim, extremamente importante no processo seletivo. E essa é a maior dificuldade que eu tenho. É o maior nível de reprova de candidatos, né? Eu começo a triagem pela hard skills, mas o que pensa assim, ó, para vocês terem uma ideia, números de novo. Eu começo com 200 currículos, eu geralmente passo de 30 a 50 currículos, ou seja, eu já dei mais ou menos na primeira triagem 150 nãos. Eu falo que a vida de recrutador é complicada. Eu vou de 200 currículos, são 199 nãos e um sim. Você já pensa nisso, são 199 nãos e um sim. Então, o mercado de trabalho é competitivo? É. Não sei se tem a ver com 2020, pandemia, ele é competitivo. De alguma forma, você vai ter que se destacar, você vai ter que se qualificar. Então, quando a gente fala de qualificação, ok, eu vou buscar uma qualificação técnica, eu vou fazer uma graduação, eu vou buscar um curso de aperfeiçoamento, eu vou buscar uma especialização, eu vou me formando e me qualificando tecnicamente, eu inicio no mercado de trabalho lá como auxiliar, passo para assistente, construo uma carreira, só que no final, o que vai contar é a sua soft skill. Como você vai se relacionar, é o seu comportamento. E eu não vou nem falar só no ambiente de trabalho, porque o comportamento é seu. E eu acho que é o comportamento até durante o processo seletivo, né, Natália? Porque eu vejo também coisas muito inadequadas no decorrer do processo seletivo. Sim, mas, Ana, as pessoas não estão preparadas. A maioria dos profissionais tem dificuldade até de escrever um currículo. Eu costumo falar assim, ó, modelo de currículo tem milhares no Google. Você entra no Google e coloca modelo de currículo, e não é isso. Não é modelo de currículo. É a informação que vai no currículo. E as pessoas têm dificuldade até de que endereço que eu coloco? Entende? Eu coloco o meu endereço residencial ou o endereço da cidade que eu quero trabalhar.
eles têm dificuldade de preencher a informação. Eu digo que falta preparo, que talvez o quanto seria necessário ensinar isso sobre carreira e mercado de trabalho, tanto nas escolas quanto nas faculdades. Tinha que ser Porque grade do ensino médio, né? E isso falta preparo para os candidatos. Uhum. Nesse sentido, falta preparo, porque às vezes uma dica salva um processo seletivo, salva um comportamento. Sim, às vezes, eu estou aqui refletindo uma coisa, ó. Às vezes a gente fica culpando o mercado de trabalho, né? Ah, é o mercado de trabalho, é o governo, é a economia, é a pandemia, é o pré-carnaval, é sei lá o quê, quando muitas vezes pode ser eu que não tenho autoconhecimento, que não sei o que eu preciso me desenvolver, que não sei nem escrever um currículo direito, que não sei me comportar numa entrevista e estou colocando a culpa no mundo. Exatamente. Exatamente isso. Eu digo assim, vou falar de currículo um pouco, tá? Porque tudo começa pelo currículo. Tudo começa pelo currículo. Eu digo que o currículo é a nossa identidade profissional. E vai estar escrito quem nós somos, identidade mesmo, é meu RG, é a minha fotografia profissional, ele é meu RG. Vai estar escrito as minhas qualificações, ok? É para isso que existe o currículo. Eu vejo muito isso acontecer. A dificuldade que eles têm na informação, de colocar no currículo. Então, vou te dar uma dica muito simples. Quais são os principais? Você coloca lá, trabalho na empresa, coloca o meu cargo, coloca o período. O que você faz na empresa? Atendo vários setores. Vários é uma palavra geral. Setores também é uma palavra geral. E aí, ele não dá aderência. Por que o currículo, aquela informação não dá aderência? Porque eu quero saber exatamente o que são vários. Deixa específico isso para mim. Né? E aí o que acontece muito? Além das pessoas não terem essa dificuldade na escrita, talvez elas tenham essa dificuldade de ter clareza de quem elas são profissionalmente e o que elas querem para a carreira dela. Eu falo isso porque eu vejo muita panfletagem de currículo, eu chamo de panfletagem, tá? Como eu tenho dificuldade de reconhecer em mim quem é a minha identidade, quem sou eu, qual é o meu RG profissional, qual é a minha identidade profissional, qual é o meu ponto forte, qual é aquilo que eu sei fazer de muito bom, porque o que eu sei fazer de muito bom é o que eu tenho que destacar no meu currículo. É isso, começa daí. Né? É o que eu tenho que destacar. A hora que o recrutador abre o currículo, a primeira coisa que ele tem que ver, nossa, esse cara é bom nisso. Né? Ou ela é boa nisso. E às vezes aquela informação não está lá. Então, existem duas dificuldades. A dificuldade de colocar a informação e existe a dificuldade de profissionais que não têm clareza da sua identidade profissional, de quem ele é e talvez do que ele precisa fazer para alcançar aquilo que ele quer. E às vezes ele não sabe o que ele quer. Entendeu? Eu já peguei currículo que o objetivo era, tipo, estou à disposição, aberto para o mercado. Isso é o objetivo? Não é. Qualquer vaga, eu preciso trabalhar, né? O maior erro, sabe qual é o maior erro do LinkedIn? O maior erro do LinkedIn. E que está no currículo também, mas eu vou falar do LinkedIn. Quando eu, recrutadora, entro no LinkedIn para procurar um candidato, fico na lupinha do LinkedIn, eu vou escrever analista de departamento pessoal, ok? Que é o que eu quero procurar. O que o LinkedIn vai fazer? O que a inteligência artificial do software LinkedIn vai fazer? Ele vai procurar no perfil as palavras analista, departamento pessoal. Qual é o campo que ele vai procurar? Em que lugar do currículo do candidato, do perfil do LinkedIn do candidato, que o próprio LinkedIn vai procurar? É exatamente no campo que fica abaixo da foto. Então, no LinkedIn tem o seu template, tem a foto e tem o seu título. E as pessoas colocam no título, buscando recolocação profissional. Morreu, não vai ser encontrado nunca. Gente, olha que dica maravilhosa. Essa já é a live, já é a dica da live. Pronto, a live valeu. Natália, muito obrigada. Tchau, boa noite. Ó, de tudo, pensa comigo, só pensa comigo. Quando eu falo de identidade profissional, eu estou falando do seu título. Quem é você? Profissionalmente. Quando eu cheguei na live, você falou assim para mim, Natália, conta um pouquinho quem é você. Quem lembra qual foi o título que eu me dei? Eu lembro, não fala. Vamos ver quem lembra, escreve aqui qual foi o título que a Natália se deu. Porque eu tenho clareza da minha identidade profissional. Eu tenho clareza de quem eu sou. Eu tenho clareza de qual é a minha expertise. Porque pensa que eu tenho. Eu me formei psicóloga em 2000, no ano de 2000, ou seja,
Ó, o pessoal está respondendo, ó. Tá Psicóloga certo. e recrutadora. Recrutador. Essa é a minha expertise. Porque eu penso que eu tenho 20 anos de carreira. Eu construí a minha carreira. Só que na busca do meu autoconhecimento, na confirmação da minha identidade profissional, eu me olhei e me perguntei, o que eu faço de melhor? O que eu faço de melhor? O que eu sou muito boa fazendo? E a resposta foi, você é muito boa recrutadora. Esse é meu título. Esse é o meu objetivo. Eu tenho clareza do que eu quero, de onde eu quero chegar. E isso faz toda a diferença. E a partir daí que eu vou buscar melhorar, porque eu não sei tudo. Apesar de eu ter expertise, eu aprendo todos os dias. Quanto mais processo seletivo eu faço, quanto mais entrevista eu faço, quanto mais empresas eu atendo, quanto mais líderes eu converso, quanto mais segmentos diversificados eu atendo, mais eu aprendo. Que é diferente eu contratar uma recepcionista que vai trabalhar em um escritório de uma recepcionista que vai trabalhar numa clínica de estética. Então, eu aprendo o tempo todo. Você aprende sobre negócio, né? Sobre o negócio você tem que aprender. Exatamente, eu aprendo o tempo todo. E é essa reflexão que eu quero trazer para vocês. Quem aqui, que está aqui, tem clareza da sua identidade profissional? Porque se você tiver clareza da sua identidade profissional, você vai se destacar no mercado de trabalho. Você não vai procurar qualquer coisa. Você não vai panfletar currículo para todas as vagas que eu anunciar. Você sabe o que você quer. Porque quando você tem clareza de quem você tem clareza de onde você quer chegar. Você tem clareza do seu objetivo. Já valeu, viu, a live. Mas eu quero saber uma outra coisa de você. Quando veio a pandemia, veio aquele boom do home office, né? Não tinha jeito, né? As empresas que puderam colocaram as pessoas de home office, óbvio que tem muitas que não podiam, mas começou, eu que sou gestora de RH, começou muito essa discussão. E agora? Vamos manter as pessoas no home office, vamos trazer as pessoas de volta para a empresa. Tinha empresas que devolveram até prédios, né? Que alugavam prédios, devolveram prédios. Sei que a gente está no interior do estado de São Paulo, talvez a realidade é diferente, mas o que você tem visto? Na sua realidade, as empresas ainda estão falando nessa história de home office, de híbrido, ou não? Está todo mundo voltando para o presencial? Como que está isso? Tem de tudo, Ana. Tem de tudo. É claro que o movimento é o retorno para o escritório, tá? Mas o que eu vejo? Existem algumas profissões e alguns cargos que é muito possível se manter no home office ou no híbrido. Mas eles falam mais de... O movimento hoje é mais para híbrido do que 100% home office. Mas o modelo híbrido ainda é interessante. Eu sou do agro, né? O agro é muito preconceituoso com o home office. Extremamente preconceituoso. Se não fosse a pandemia, eu acho que ia demorar umas 2 décadas para o agro aderir ao home office. E a gente precisou aderir na medida do possível. Mas eu estou vendo muitas empresas com isso, sabe? O máximo que dá para voltar, volta. Mas também, até como uma forma de retenção dos profissionais, usando o híbrido. Algumas pessoas tiveram experiências ruins com o home office, não conseguiram se adaptar e não conseguiram entregar o resultado que era esperado. Então, aconteceu de tudo, de tudo. Algumas pessoas se adaptaram muito bem ao home office, muito bem. E aí, quando pede para voltar, tem uma dificuldade para voltar. E aí elas começam a olhar para o mercado de trabalho, porque, opa, estou saindo de novo da minha zona de conforto. Estão mexendo comigo de novo. E aí eu tenho que fazer outro movimento. E aí acaba, ok, tá tudo bem. Mas eu ainda tenho algumas funções, alguns cargos que não dá o home office. Não tem como. O agro acho que era resistente, porque o home office é na terra, né? Não dá para você, né? Enfim, trabalhar. Depende muito da função, mas né? Você tem que estar lá no campo, enfim, tem coisa que você tem que olhar e não tem como. Eu estou dando um exemplo do agro porque você citou a resistência, mas tem funções que não é possível. Eu acabei de fazer um processo de trainee na empresa que eu estou. A gente teve 15 vagas de trainee. Eu tive muita dificuldade. Na verdade, eu estou ainda sem preencher uma das vagas para a área de tecnologia. Por quê? Porque os trainees da área de tecnologia não querem trabalhar presencial. Então, fazia todo o processo e a hora que a gente falava, mas aqui
a vaga é presencial. A gente até trabalha com home office na TI, mas nesse momento, que é uma vaga de trainee, a gente quer que a pessoa venha para a empresa, para conhecer a cultura, para se ambientar, para construir vínculo, identidade, blá, 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 blá. Gente, Natália, eles não querem vir nem um ano que você fala, não, ó, é o primeiro ano, depois você pode ficar de home office. Não que eu não consegui preencher uma vaga de trainee de tecnologia da informação. É um perfil, né? E é uma área que possibilita o home office. É a principal área, né, que possibilita o home office. E aí você falou uma coisa muito interessante, Ana. O home office, ele nos limita nas relações, você percebe? Sim. Ele nos limita. Eu consigo, tecnicamente, entregar meu trabalho, e dentro de algumas funções eu consigo. Mas ele limita as minhas relações. E o quanto de aprendizado eu tenho nas relações. E o quanto essas relações são importantes para o meu crescimento profissional. Ou até para o meu trabalho, o desenvolvimento do meu trabalho. Então, eu vou te dar novamente uma experiência. Vou compartilhar com vocês a minha vivência. O meu processo seletivo é híbrido. E é muito diferente. O resultado é muito diferente se eu fizer ele todo online. O meu resultado é mais assertivo quando eu faço ele. Entendeu isso? Porque eu meço resultado o tempo todo, ok? Eu preciso medir. Todos nós precisamos medir resultado. Eu preciso olhar. E olha que eu tô falando de psicologia, de recrutamento e seleção. Eu olho para resultado, eu tenho que olhar para resultado. Então, tantas vagas que eu fechei, como foi meu processo seletivo e qual é o nível de assertividade que eu tenho no processo seletivo, conduzindo ele 100% online, ou conduzindo ele 50% online e 50% presencial. E o meu dado estatístico real é que o meu resultado é mais assertivo, 50-50. Fiz o processo de trainee exatamente assim. Primeira etapa, home, a distância, né? Não home office, a distância. E depois eu trouxe para as entrevistas presenciais. E eu te digo assim, por exemplo, tem alguns perfis, você está falando de trainee, né? Ou quando a gente vai, por exemplo, quando eu vou ou trainee ou aprendiz. Por que eu estou dando esses exemplos? Porque são, como que fala? São perfis em que eu não tenho como avaliar competência técnica. Que é o único requisito do aprendiz é o quê? Idade, ok? Uhum. Então, eu vou 100% do meu processo seletivo, 95% do meu processo seletivo vai ser a avaliação de soft skills. O único recurso online que eu tenho para avaliar comportamento são os testes psicotécnicos online. Ou seja, eu faço 10% do processo seletivo. Quando o meu processo seletivo, o perfil é 95% comportamental, eu tenho no processo seletivo 10% online e 90% presencial. Porque a minha avaliação comportamental, que é o que vai destacar aquele aprendiz, que vai fazer com que eu contrate, porque quando eu abro um processo seletivo para aprendiz, eu recebo no mínimo 500 currículos para contratar 10. Como eu faço esse filtro? Um comportamento. Entende? O comportamento, ele tem que ser presencial. Eu tenho alguns recursos, como eu disse, testes psicotécnicos que vão me auxiliar. Eu digo que testes psicotécnicos é o raio-x do médico. É o ultrassom do médico, entende? Ele confirma meu diagnóstico. Ele vem para complementar meu diagnóstico, mas o meu diagnóstico, ele é feito em várias etapas. Entende? Eu uso o teste para completar aquilo que eu já observei na entrevista, aquilo que eu já observei no desafio que eu dei para ele. Eu não chamo nem mais dinâmica de grupo, eu chamo de desafio. Porque geralmente eu dou desafios em grupo ou dou desafios individuais. E é onde eu vou olhar comportamento. Olha, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu fui dar uma estudada, uma pesquisada para a nossa live, né? E eu vi muitas reportagens dizendo que os candidatos estão valorizando muito a transparência já na divulgação da vaga. Então, assim, que aquelas vagas que têm o maior número de informações, inclusive até salário, eu vi algumas informações falando até de salário, são as vagas, por exemplo, que recebem maiores candidaturas ou que são as vagas que são fechadas mais rapidamente. Como que você está trabalhando com isso? Eu não divulgo salário, tá? Porque eu acho que é uma informação sigilosa e muito, como que eu te falo, delicada, que eu acho que o mercado de trabalho não está preparado para receber esse tipo de informação, entende? Eles não sabem lidar com esse tipo de informação. Eles não sabem me responder na entrevista qual é a pretensão salarial deles. Você não sabe. E, gente, vamos lá. Se você tem clareza da sua identidade profissional, o que você quer para você, você tem que ter clareza da sua pretensão salarial.
Você também não pode Uhum. dizer qualquer coisa, né? Porque, e aí, aonde fica o seu valor? Então, o profissional que tem clareza da sua identidade profissional, ele sabe o seu valor e ele vai me responder a pretensão, tá? Então, Uhum. eu não faço isso. Quando eu faço o anúncio de uma vaga, eu vou te falar qual é a minha estratégia, tá? Eu tô abrindo todos os meus segredos aqui. Qual é o atrativo que eu uso? Primeiro, o título da vaga é fundamental. O título da vaga é como se fosse a isca do pescador, ok? Se eu quero pescar tilápia, eu preciso no título da vaga e na descrição da vaga que eu tô pescando, que eu tô procurando tilápia, porque eu não quero nem tubarão e nem lambari, entendeu? Uhum. Eu não quero tilápia. Então, eu acho que a informação, por exemplo, informações importantes para a vaga, o título da vaga, a localização da vaga, que cidade que é, isso é importante. Isso é muito importante. Todos os meus anúncios têm lá, na lista de departamento pessoal, Bebedouro, porque é importante a localização. É importante horário de trabalho, é importante você dizer os benefícios que a empresa oferece, então tem lá todos os benefícios. Se é presencial, se é home office, são informações relevantes e importantes. É como se eu estivesse, de fato, jogando a isca. Agora, Uhum. a descrição da vaga, ela é fundamental. Só que entenda uma coisa, o anúncio da vaga, eles é apenas a isca, ok? Eu jogo a isca e pego, jogo a rede, né? Porque eu preciso pegar bastante peixe, preciso pegar bastante candidato. Então eu jogo a rede, jogo a isca e atraio, mas e a imagem ela tem que estar muito, não tem, é o título e a localização e o lugar onde vai se candidatar. A informação da vaga não tem que aparecer no anúncio. Ela vai aparecer para o candidato quando ela entra no link, o candidato entra no link e lê todas as informações da vaga. Mas que faz isso, que lê as informações e ele tem muito mais chance de se destacar. Às vezes eu anuncio a empresa, às vezes eu não anuncio a empresa, e ali essas são as informações importantes. É isso que atrai o candidato para a vaga. Eu não vejo salário, o salário ele é aberto e discutido em outras fases do Uhum. processo. Eu concordo com você, eu também não divulgo salário nas minhas vagas da empresa, mas não sei se você viu, recentemente eu vi várias enquetes no LinkedIn. Ah, você gostaria que o salário da vaga tivesse divulgado? Ah, você acha importante? Eu vi várias enquetes, e aí nas minhas pesquisas aqui que eu estava me preparando para a live, eu vi alguns artigos falando isso. Mas realmente eu concordo com você, eu acho que é delicado ainda a gente divulgar salário, também não acho que a gente tem cultura, até porque aí você fica sabendo, você divulga lá a vaga, né? Tipo, analista de recrutamento e seleção na empresa X. Pronto, você sabe que depois aquela fulana é aquilo que ela ganha. Ó, sabe o que eu acho complicado, Ana? Porque se você estiver buscando salário, entendeu? Você está buscando aquela vaga pelo Uhum, salário. uhum, E aí, sabe o que acontece? Geralmente, nos processos seletivos, isso não é não estou fazendo nenhum julgamento, não estou falando que está certo, que está errado, não é isso, tá? uhum. Estou dizendo o seguinte, que geralmente o que acontece nos processos seletivos é o seguinte, o candidato que está buscando salário, ele faz leilão, e eu perco o processo seletivo com ele. Porque eu já rodei todas as fases do processo seletivo, todas as etapas de avaliação do processo seletivo, e você descobre no final do processo seletivo que ele estava buscando só salário. O que é leilão? Eu te ofereço 7, ele vai lá na empresa que ele está, fala que ele tem uma oferta de 7, a empresa oferece 8, ele fica. E eu fico sem o candidato, porque Legal. ele está buscando salário. Não está buscando uma mudança por outros motivos, Um entendeu? desafio, né? O desafio, pelo aprendizado, porque de fato ele está Crescendo. insatisfeito, porque eu escuto dos candidatos assim, eu estou insatisfeito, eu não tenho oportunidade de crescimento, aqui não tem plano de carreira, eu quero muito essa vaga, e aí, de repente, ofereceu, né, um valor a mais e ele fica e se sujeita. Né? Eu não estou falando que está certo ou está errado, não é isso, tá? Eu só estou falando que isso acontece, tá tudo bem. Nesse tipo de processo que você acabou de contar da rede, se um tubarão topar ser uma tilápia, ele é eliminado ou tem chance? Um tubarão cabe num poço de 1.000 litros? Cabe. Ele consegue nadar? Ele consegue se alimentar? Ele consegue ser feliz? Provavelmente não, né? Que é uma vaga. Vou fazer uma outra metáfora, tá? É um lugar vago, como se fosse uma vaga de estacionamento. Nossa, encontrei uma vaga. É um lugar Uhum, que está vazio, ok? uhum. E esse lugar, essa vaga, ele tem um formato. Pensa assim, vocês já viram aqueles brinquedos de
criança, em que tem vários formatos, é um retângulo, um quadrado, uma estrela, um coração, tá vazio. E eu venho com o coração, o quadrado, e a criança vai encaixando, entende? Isso é vaga. Quando eu falo, vamos medir o nível de aderência do candidato com a vaga ela tem um formato, que são os pré-requisitos. Ela está dentro de um local, ok? De uma empresa, de um ambiente que está ali. Eu levo tudo isso em consideração. Eu não consigo encaixar um círculo num quadrado. Eu fico pensando, Natália, que às vezes pode até ser assim, né? Que eu vejo muita gente falando assim, não, mas eu topo começar, eu topo mostrar quem eu sou, eu vou me desenvolver depois. Mas aí, já que a gente está fazendo analogias, né? A analogia que eu faço é assim, é como se você entrasse numa calça jeans muito apertada, né? Apertado, né? é um sapato. Rapidamente vai te incomodar, vai te dar um calo, ou o zíper vai estourar. Por quanto tempo você vai aguentar a calça jeans estourando em você? Sabe por quê que existe a síndrome do fantástico e a síndrome do sextou? Porque a síndrome do fantástico já é antiga, né? A gente fala, nossa, tocou musiquinha do fantástico no domingo, e aí, nossa, amanhã tem que trabalhar. Nossa, que saco. O mais moderno hoje é o sextou, né? E tem o cara do meio-dia, porque ele não sextou nem às 18. Você já viu aquele cara? Meio-dia, meio-dia. Por que ele tem esse nível de aderência e esse nível de engajamento das pessoas? Porque a maioria dos profissionais tem um sapato apertado a semana inteira e não vê a hora de chegar sexta-feira para arrancar esse sapato que está me machucando, que está me apertando. Sabe por quê? Eu tive que me moldar a um lugar que não era meu. Eu era círculo e fui quadrado para me encaixar ali. E dói. As pessoas adoecem. Por isso a importância de eu saber quem eu sou. Quando eu sei quem eu sou profissionalmente, que eu tenho esse nível de autoconhecimento, eu sei qual é o meu lugar. Eu sei onde eu vou me encaixar. Clareza da minha identidade profissional, eu consigo ter clareza de qual é o lugar que eu preciso me encaixar. Minha simples, entende? E o que você acha que, fora o salário, atrai mais candidatos? Hoje, o maior atrativo é plano de carreira. Agora vamos para a frustração? Já sei que você vai falar, mas vou deixar você falar. Você tá só me comprometendo. Não, dá um monte de elogio aqui, falando que você é maravilhosa, super competente, então vamos ver. As empresas não têm plano de carreira. Gente, eu já vi candidato. Vamos começar a contar as gafes, Ana? Tiro no pé. Candidato dá um tiro no pé. Fala assim, ó. Olha só, outro dado estatístico importante. 60% das vagas que eu fecho são com candidatos que estavam trabalhando, que estão trocando de emprego, tá? 40% estavam desempregados, 60% estavam trabalhando. Então, vamos olhar para isso. Aí, o que acontece? Aí a gente faz a pergunta, né? Eu, o líder, né? Enfim, faz a pergunta. Por que você quer? Qual é o seu interesse? Por que você quer trocar de empresa, né? O que você está querendo? Ele fala, eu busco plano de carreira, crescimento profissional. Então, tá errada essa resposta? Não é que tá errada. Eu quero que vocês pensem. Olhe por outra perspectiva, ok? Eu estou contratando para uma empresa, uma indústria de alimentos, ok? Vou contar o perfil para vocês, o contexto, vou contextualizar. Eu estou contratando para uma indústria de alimentos. Eu estou contratando um vendedor. E aí, qual é a estrutura dessa empresa? É uma empresa tradicional, que tem 20 anos de mercado e que tem uma estrutura da área comercial, que tem o gerente comercial é o dono da empresa, o supervisor comercial está lá há 12 anos e eu tenho 5 vendedores, ok? E aí, ele fala, nossa, mas eu quero sair, e ele tá no concorrente. Né? O que atrai? Ele tem o mesmo cargo e trabalha no mesmo segmento, ele é o cara. Então vamos trazer ele para entrevista. Tem nível de aderência 90% da vaga. Okay? Eu trago ele para entrevista. Ele chega na entrevista e fala, nossa, eu tô querendo sair, que eu não quero citar nome, mas vamos pensar assim, faz de conta, mas não era, tá? Que eu tô contratando para vender Guaraná e eu tô entrevistando o cara da Coca-Cola. Tá? Bem assim. Aí ele fala, eu tô entrevistando o concorrente. Aí ele fala assim, eu tô buscando, eu cansei de ser vendedor. Eu tô buscando
né, vendedor de Coca-Cola. Eu estou buscando crescimento profissional. Nossa, já faz uns 8 anos que eu estou lá e eu não consegui crescer dentro da empresa. A empresa não me dá a oportunidade, então por isso que eu estou buscando. Aí ele falou, mas você está buscando o quê? Um cargo de liderança? Sim, um cargo de liderança. Gente, isso aconteceu, eu juro para vocês. O supervisor que estava fazendo a entrevista falou assim para ele, então você está querendo meu cargo, é isso? Aqui é. E você vai crescer para onde? Você entendeu? Tiro no pé. Uhum. A importância Acontece. de você entender muito bem a vaga, né? Aquilo que você falou, clica na vaga, lê o que está sendo pedido, né? Entende o que é. Pergunta. Então, pensa comigo, Ana. Pensa, muda o olhar. Ó, quem é candidato aqui está me assistindo, muda o olhar. Se coloca pelo olhar da empresa. Como o recrutador vai olhar o candidato e como a empresa vai olhar o candidato. Muda um pouco o olhar e muda um pouco a visão. Se eu estou contratando um vendedor, eu quero um vendedor pelo menos por 3 anos. Se eu estou contratando um analista ou um auxiliar, eu quero ele ali por pelo menos 3 anos. Então, quando eu falo de plano de carreira, entendam, para as empresas que têm, porque a maioria não tem, tá? Eu não estou nem falando, eu não estou nem medindo o tamanho da empresa, porque eu já vi profissionais crescerem mais rápido em pequenas empresas do que em grandes empresas. Planos de carreiras definidos e claros e específicos para todos. Ok? Mas eu não tenho chance, eu não tenho cadeira, eu não tenho vaga para crescer, eu não tenho lugar para crescer. E às vezes eu tenho lugar para crescer dentro de uma empresa pequena, não tenho lugar para crescer dentro de uma empresa grande. Gente, é muito relativo. Muito relativo. Ok, eu vou responder essa pergunta. O que eles mais buscam é plano de carreira. Eles precisam eu estou buscando aprendizado. Eu estou buscando conhecimento. Eu quero aprender coisas novas. Porque eu vou contar um segredo para você. Quanto mais eu aprendo, mais eu cresço. E quanto mais eu cresço, mais conhecimento eu tenho, mais chance eu tenho de ascender na minha carreira. Seja dentro daquela empresa ou dentro de outra empresa. Então, a sua busca tem que ser por aprendizado. Não para ocupar um lugar, um status, um título, um salário. Quando os candidatos colocam como primeiro objetivo o salário, geralmente dá ruim no final. Salário é importante, salário, dinheiro é importante. É muito importante. Eu falo que faz parte dos 4 pilares aí, tá? Eu falo que a nossa vida profissional é como se fosse um carro de 4 rodas, tá? E esse carro ele só tem um bom desempenho quando as 4 rodas estão ok, pneu cheio, alinhadas e andando muito bem. E essas 4 rodas eu tenho clareza da minha identidade profissional, eu tenho clareza do meu propósito, que é trabalho, eu estou sendo bem remunerado, ele atende porque o dinheiro, o salário, ele vai atender um valor pessoal que é muito importante para todos nós, que é a nossa família, é a nossa segurança, é o nosso conforto. Então, e a nossa busca constante por conhecimento. Então, se eu estou com essas 4 rodas alinhadas, a minha carreira tá. O meu carro, ele tá indo para onde eu quero. Ele tá em movimento constante. Você vai alcançar o que você quer. É ascensão de carreira, é objetivo de carreira. Você cresce naturalmente. O conhecimento é como se fosse o adubo para o seu crescimento. O aprendizado é como se fosse o adubo. Lembra que eu falei para você, quanto mais segmentos diferentes eu atendo, mais eu aprendo? Porque eu aprendo todos os dias e isso me faz crescer. Isso me faz melhor todos os dias. Então é isso que eu tenho que buscar. Não é plano de carreira. Entende? Só muda o nome. Viu, gente? Nossa, essa live tá maravilhosa. Ó, nós estamos chegando aí numa hora de live. Então, assim, eu aprendi que o mercado de trabalho, ele sempre vai ter oportunidades, basta a gente saber se posicionar, a gente saber olhar para ele de maneira estratégica, e que para isso a gente precisa ter autoconhecimento. Ficou muito forte para mim essa questão do autoconhecimento, de saber quem eu sou, de saber as minhas potencialidades, as minhas competências, aquilo que eu sei de melhor, né? A história da construção da identidade. Então não adianta nada eu ficar me vitimizando, me colocando de coitadinho, ou de que, ó céu, ó azar, o mundo é isso, o mercado é aquilo, a política é não sei o quê, a economia é não sei o quê, se eu não assumir o protagonismo, se eu não tomar a frente. Ficou muito, muito assim, claro para mim a importância também das soft skills, ou seja, das competências comportamentais, que sim, a gente tem que se desenvolver tecnicamente, a gente tem que buscar conhecimento, buscar aprendizado, mas eu posso ser o expert master blaster, por exemplo, na área de recursos humanos, que se eu não souber me relacionar, se eu não souber me posicionar, se eu não souber trabalhar em time, se eu não souber me comunicar bem, se eu não souber, né, essas outras competências que são específicas da área, muito provavelmente uma outra pessoa que às vezes nem tem tanto conhecimento técnico como eu, pode sim
passar na minha frente e conquistar uma vaga. Então, a história do comportamental, a gente sempre fala isso, né? Dentro das empresas, o que mais demite, inclusive, é comportamento, não é técnica. Eu acho que você deu dicas preciosas de LinkedIn. Eu espero que as pessoas tenham anotado as dicas que você deu, não só de LinkedIn, mas de LinkedIn, de currículo, né? Não dá para a gente também fechar o olho. O mercado de trabalho hoje está dentro do LinkedIn. Está dentro das plataformas, em um determinado momento da conversa você falou, eu uso uma plataforma que me ajuda a fazer o processo seletivo, a ver o nível de aderência. Também eu andei vendo uma modinha aí no LinkedIn das pessoas criticando as plataformas que têm uma certa inteligência artificial por trás. Gente, recrutador nenhum dá conta de avaliar 200 currículos com qualidade na mão, né? Acaba ficando alguém de fora se a gente for fazer isso. Então, vamos parar também de ficar só criticando e falar que, né, LinkedIn não é bom, inteligência artificial não é bom, site não é bom. O que é bom? É a realidade, é o mundo, vamos para frente. E queria ouvir os seus recados finais, Natália. O que você quer deixar de recado final aqui para a turma? O quanto é importante, né? Acho que você resumiu muito bem. Eu acho que o principal recado, Ana, tenham clareza da sua identidade profissional, tenham clareza dos seus objetivos, deixe a sua carreira em constante movimento, em constante movimento. Como é que você deixa a sua carreira em constante movimento? Aprendendo sempre. Não para de estudar. Não para de estudar. O estudo, o conhecimento é tudo. De verdade, é o que vai fazer você crescer. A sua ascensão. Natália, deixa eu só fazer um parênteses aqui, que assim, ó, conhecimento, gente, não precisa ser você se matricular num curso caro, numa universidade, porque às vezes as pessoas também se acomodam na desculpa, mas eu não tenho dinheiro para pagar o curso, eu agora não estou podendo investir. Estar numa live é conhecimento, participar de uma masterclass, procurar um vídeo no YouTube, né? Então, só fazer esse parênteses para de novo a gente não usar muletas. Ler um livro, cursos de aperfeiçoamento, o que você trouxer de conhecimento para sua vida, troca, network. Gente, network é tudo. É tudo nessa vida. Você se relacionar, ter network, tudo isso deixa a sua carreira em movimento. E quando eu falo movimento, eu estou dizendo que você está ascendendo, você está se aproximando dos seus objetivos, você está crescendo. O responsável pela sua carreira é você. Quem faz o plano da sua carreira é você. Não terceirize isso para a empresa. A responsabilidade da sua carreira é sua, da ascensão da sua carreira é sua, do sucesso que você vai ter ou não na sua carreira é sua. Natália, deixa eu te fazer a última pergunta que mandaram aqui. Pode. O que você acha das empresas que simplesmente descartam pessoas que moram em outra cidade? Elas não descartam as pessoas que moram em outra cidade. De novo, é nível de aderência à vaga. Tá? E quando eu falo de nível de aderência à vaga, é o seguinte: vários requisitos, vários critérios, tá? Por exemplo, o salário oferecido pela vaga vai atender uma viagem diária? O salário oferecido pela vaga vai atender uma mudança? Você pagar um aluguel? Vale a pena? Então, você que tem que avaliar se vale a pena. É o candidato que tem que avaliar se vale a pena. Ok? Agora, eu como recrutadora, como empresa e como critério, se eu tenho 2 candidatos com o mesmo nível de aderência, um mora na cidade da vaga e outro não, é o da cidade da vaga. Então, não é descartado, ele é avaliado, ele é medido o nível de aderência. Se eu pudesse vou deixar a última dica aqui para vocês. Processo seletivo é uma escolha de ambas as partes. Não é só o recrutador que escolhe o candidato. O candidato também escolhe a empresa. O candidato que tem clareza de quem ele é, de onde ele quer chegar, de qual é o seu valor. Ele sabe qual é o seu valor. Quando eu estou falando de valor, eu estou falando de reais, de remuneração, tá? De pretensão salarial. Ele pode escolher a empresa que ele quer trabalhar. É uma escolha de ambas as partes. Eu não reprovo ninguém, eu não descarto ninguém. Não existe reprovação. Existe o encaixe. A gente diz, né? Existe a pessoa certa no momento e para a vaga certa. Às vezes você não é a pessoa certa para aquela vaga, mas na próxima é você, né? Existe um lugar no mundo esperando por você. Existe, sempre existe. Um lugar que você vai poder contribuir. Trabalho é contribuição, é entrega, é troca. Eu entrego aquilo
para aquela empresa, para aquele lugar, para aquela posição que eu estou e recebo aquilo em troca. Só existe um nível de satisfação equilibrado quando essa troca está equilibrada. Eu entrego, eu dou e recebo. E aí você entende que você está no lugar certo. Ok, gente. É isso. Chegamos ao fim. Eu sei que o assunto, assim, se deixasse, eu ficava aqui mais umas 3 horas batendo papo. Vamos já pensar em outra, Natália, que eu acho que o assunto, acho que o pessoal gostou também. Então, a hora que se você tiver um tempinho, que eu sei que a sua rotina é intensa, a Natália dá aula, então às vezes à noite não dá, né? Mas vamos tentar, assim que possível. Pessoal, se tiver alguma outra pergunta e quiser, manda inbox para a Natália, manda inbox para mim, assim que der a gente responde também. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, que dedicou esse tempinho para ouvir nós duas aqui batendo papo e que compartilhou também aqui com a gente. A gente teve um monte de comentário. Muito obrigada, Natália. Nem tenho como te agradecer, é só eu que agradeço a oportunidade de compartilhar a minha experiência com vocês, compartilhar a minha vivência. Muito obrigada pela participação de todos vocês que interagiram, que ficaram aqui conosco. Convido vocês, comentem, dê sugestões na própria. Se tiver mais alguma dúvida, vocês podem comentar no post da live, dê sugestões sobre próximos temas, deixem as suas dúvidas, porque às vezes a sua pergunta vai ajudar um outro colega também, porque eu vou dar a sua faz sentido para outro colega, eu vou dar uma dica para eles também. Então, quanto mais interação a gente tiver, fiquem à vontade para bater papo, né? Para perguntar. Tem live no meu canal toda semana, então isso que a Natália falou, quer deixar uma dica lá? A gente vai programando temas, então toda semana tem live aqui, então fiquem ligados. E alguém em algum momento perguntou se a live fica salva. A live fica salva no meu canal do YouTube. Se você for no link da minha bio, tem lá o canal do YouTube. Mas também, Natália, se você quiser, eu posso te passar a live para você publicar no seu Instagram, do jeito que você achar melhor. Pode manter no seu canal do YouTube. E o pessoal que está aqui, tem muito. Eu falei que eu tenho um público aí de alunos de psicologia ou profissionais de RH que tenham interesse em se aperfeiçoar, em conhecimento. A Ana tem cursos, né, Ana? Divulga os seus cursos aí também. Curso, tem mentoria, e já vai abrir um monte de coisa nova. Então fica por aqui, compartilha o perfil, fica de olho nos posts da Natália e 2023 promete. Promete. Muito, muito obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. Obrigada. Boa semana. Beijo, gente. Boa noite, bom descanso para todo mundo. Beijo, Natália. Beijo, tchau.